Palmeiras? Vamos passar pro Palmeiras? Vamos passar pro Palmeiras? Não tem problema não, o cara tá sofrendo aí. Tá bem? Tá. Tá Tem, tudo bem aliás, com tem o um Paulo? espectador. Tá tudo ótimo com o São Paulo. Tem um espectador. A imagem. o Brahim. Rapper, Tá vai ter vendo? show no Brasil? Caraca, que fotaço. Cara, Verde ainda, pô. Porra. Tem um espectador aqui que parece que conhece muito bem um dos nossos integrantes, o Roberto Oliveira, 9229. E aí, Ele tá aqui, fundou ó. a mancha. Chega de Santos, cansei, bora pro Palmeiras. E aí Vocês fundou estão a mais mancha calmos? Então vamos pro Palmeiras, então, já que ele velho. pediu. Calma, Betão, seu time vai sair dessa pra pior, viu? Vai. Olha, assim, é bem na verdade, Fala aí, né? abafa aí, vai, por favor. Não, bem na verdade, Felipe, é que assim, o Palmeiras jogou com um time bem alternativo, muitos meninos da base, mas, sinceramente, eu acho que o desempenho propriamente dito não é o que mais preocupa. Não sei se você concorda comigo, Ah, não, sem dúvida. né? Mas, assim, a questão é que, bom, primeiro que o Palmeiras continua com o mesmo padrão de jogo, troca peça, sai peça. Não, peraí. Hum. Você errou, velho. Qual o padrão? Esse é o problema. Qual é o padrão que o Palmeiras... NFL, né? Qual é estilo NFL. o Abel, inclusive, ele ganhou um novo apelido. Agora é o Padre Júlio Lançamento, velho. É só bico pra frente. Velho. É, velho. E tá sendo cogitado na NFL também. O Pittsburgh Steelers. Cara, ô Isa, o Palmeiras deu um chutão ontem com 6 segundos de jogo, pô. Foram 67 durante o jogo. mas o PSG faz Pode isso ser com ele, todo mundo pode paga um ser pau. o Botafogo de Ribeirão, o Real Madrid, qualquer adversário. PSG. O Palmeiras dá bico pra frente, O velho. PSG dá ou pra fora no começo do jogo pra fora, pressionar. Pra fora. Exatamente. O Palmeiras dá de qualquer lugar do campo. Uma vez que ninguém entendeu. É. Não, e aí eu sou obrigado a ver isso aí, ó. O Palmeiras tomou, o goleiro do Palmeiras tomou um gol desse daí, e a ressalva é ele ter ficado porque ele é um grande líder de vestiário, velho. Não é porque ele é um grande goleiro. O contrato dele tinha que ser encerrado no ano passado. Mas não, ele ficou porque ele é um grande líder de estranho, vestiário, né? um Porque jogador o Palmeiras importante. fecha bem ciclos, assim, e a renovação dele pega muito de surpresa, Muito realmente. mal, muito mal. Muito mal. E assim, o jogo melancólico, um jogo pavoroso. O Palmeiras jogou mais de meia hora com a maioria dos titulares, um a mais, e não conseguiu, assim, apresentar nada de efetivo para tentar levar perigo pro gol do Botafogo. Assim, é um time que você olha, cara, e aquilo que eu falei do Santos, o Abel, ele parece que não consegue tirar mais os jogadores, não consegue melhorar os jogadores. Isso que mais assusta o torcedor palmeirense, assim. Eu tô começando a ficar sem energia, Isa, porque a gente não olha só para dentro de campo, né? A gente olha para fora também. E o Rodolfo falou dessa questão do Santos, vende o Guilherme e não traz ninguém. A mesma coisa o Palmeiras tá se desfazendo do time. Venderam a narrativa no ano passado que o clube precisava passar por uma reformulação, passou, e esse ano tá passando pela reformulação da reformulação durante uma temporada que todos sabiam que seria assim. Então eles estão tentando corrigir um erro de rota que foi cometido no ano passado, e não estão conseguindo, porque é o que eu falo sempre, é muito fácil você trazer o Facundo, você trazer o Mikael, você trazer o Emiliano. Difícil é você trazer jogadores que vão resolver de fato mesmo. E a diretoria tá batendo cabeça, cara. E o Abel, eu acho que ele, como eu falei no meu canal ontem, ele é um cúmplice da incompetência de Leila Barros. Sempre elogiou publicamente, sempre fez questão de concordar com absolutamente tudo, e ontem ele parece que jogou tudo no ventilador, né? Porque ele sabe que vai sobrar pra ele. Então, pela primeira vez a gente viu o Abel falando, né, o princípio básico do futebol é se sai um, você tem que repor, né? Dando uma cobrada, e ainda deu uma cutucada, ele falou, eu não vou ficar falando muito aqui, porque a última vez que eu falei, não lembro qual foi o termo que ele usou, mas tipo, ele, como se ele tivesse tomado um puxão de orelha. Sim, né? sim. Eu acho ontem bizarro. Até a coletiva dele foi mais sincera do que as últimas, vamos dizer assim, né? Que ele também assumiu os erros e tudo mais. Agora, eu acho que além de todas essas questões que você apontou, acho que o planejamento é o mais preocupante de todos, porque o Palmeiras, no ano passado, gastou bastante. Tudo bem, são 700 milhões parcelados, mas o Palmeiras deixou claro que essa reformulação era pensando a longo prazo. 2 já foram embora, né? 2 dos que chegaram no ano passado já foram embora. Tudo bem você errar um ou outro nome, isso é normal. Agora, pro valor que gastou, se você for pensar, Vitor Roque e Andreas Pereira, que são os jogadores, né, aí fora da curva, Emiliano,
ontem teve chance, mais uma vez, muito mal, né? Quem mais aí que você citaria que chegou no ano passado? Bom, tem os laterais, né? O Jefté, muito comum da bola, né? Força. O Sousa ainda deles, eu acho que é o que mais ajuda, viu? Seria um bom reserva. Pra compor elenco, assim. Mas é um jogador que hoje tem status de titular. Ai, deu um chute ontem. O grande problema, Isa, eu acho que são os valores que esses jogadores custaram, assim. E o discurso que foi feito no ano passado, que foi enfiado goela abaixo do palmeirense, de que não, é um ano de reconstrução, vamos dar tempo para o Abel arrumar o time e tudo mais. E eu brinquei aqui no começo do programa que ele acabou acertando meio que na cagada, naquele momento que o Palmeiras teve um bom futebol ali de setembro e outubro, né? Que eu acho que foi, inclusive, o melhor período de bola jogada da era Abel Ferreira no Palmeiras. Jogo contra o River. Eu acho que aquela sequência que o Palmeiras teve ali de 15 resultados positivos e tal, até o tropeço, caiu contra o Flamengo, perdeu contra o Flamengo e a partir dali o time começou a oscilar. Depois, inclusive, da lesão do Evangelista. Eu acho que foi o melhor momento de futebol da era Abel. E eu acho que ele acabou acertando meio que na cagada a dupla de ataque. Foi a partir da dupla de ataque que ele acertou o time. E depois ele desfez tudo na reta final de 25. E esse ano o Palmeiras começa pior do que em 2025. Você olha pro campo, você falou, um padrão de jogo. Eu não consigo ver um padrão de jogo no Palmeiras. Ontem eu fiz uma postagem lá no meu Twitter que acabou viralizando em várias páginas aí e tal, que eu comparei esse Palmeiras anímico, tático, técnico. Você vê os jogadores cabisbaixos, meio que pegam a bola e não sabem o que fazer com ela. Eu vi esse cenário em 2020, quando era o Luxemburgo técnico. Você não via perspectiva de melhora, você não via o trabalho dele tinha chegado no teto, ele não conseguia tirar mais. E eu acho que eu vejo isso hoje no trabalho do Abel. Só que naquela época tinha um presidente que se importava com o Palmeiras, que não tirava sarro do palmeirense, que era o Gagliotti. Ele foi lá, ficou 2h30 e mandou o Luxemburgo embora e trouxe um Abel totalmente diferente desse aí. Um Abel sangue no olho, um Abel querendo se mostrar pro mundo. E em 3 meses ele recuperou vários jogadores que a gente achava que não davam mais. Quem não lembra de Rafael Veiga, quem não lembra de Scarpa, quem não lembra até do Lucas Lima, que chegou a ser útil na temporada 2020, na reta final, Zé Rafael, vários jogadores que o Abel fez jogar. Por quê? Porque o Luxemburgo não conseguia mais. Eu acho que hoje o Palmeiras precisa de um novo Abel, precisa de um novo cara, mexer na água parada, mexer nesse sistema que hoje paira no Palmeiras, assim. Que ele se propôs a ser o escudo da Leila Pereira. E acho que ontem ele meio que cansou do personagem, né? Ele saiu um pouco do personagem, estava muito incomodado, porque ele sabe que numa pequena crise, o dele vai ser o primeiro a estar na reta, e já tem derby no fim de semana. E se o Palmeiras perder pro Corinthians de novo, meu irmão, a pressão vai ser gigantesca. E aí eu quero ver como a Leila vai agir num clube diante de uma pressão, porque o Palmeiras está devendo, né? Ela falou na temporada passada que contra o Vitória, o sub-20 dela tinha que ganhar. Vamos ver, vai pegar o Vitória no meio de semana aí no Brasileiro. Eu quero ver. Até porque os nossos colegas, né, o Massini fala que o Palmeiras hoje é a Coreia do Norte, né? Que é um clube inacessível, né, que você não consegue falar com ninguém, e de fato, né, o Abel acaba tendo que se comunicar ali em toda a coletiva de imprensa, e a Leila, o Barros, eles não aparecem para falar. Até hoje na live do Danilo Lavieri eu falei, eu gostaria de ter a oportunidade de fazer perguntas sobre o planejamento do Palmeiras. Hoje fechou a janela europeia, praticamente todos os países fecharam suas janelas, né? Então, você pode contratar jogadores que estão na Europa, só que os times da Europa não conseguem repor, então é muito mais difícil uma negociação. Sem dúvida. Então, o que acontece? A gente gostaria... Porque, querendo ou não, o jornalista, ele é um meio para dar resposta para a torcida, né? Então, a pergunta que o jornalista faz, ele representa a pergunta que o torcedor gostaria de fazer para entender o momento do clube. Então, por que o Palmeiras não consegue trazer jogadores? Porque eu imagino que os jogadores têm um interesse em jogar no Palmeiras. O Palmeiras hoje é um clube estruturado, organizado, que paga em dia. Por que o Palmeiras não consegue trazer jogadores? Né? Então, porque assim, as necessidades, elas são claras. Que são as necessidades mais claras do elenco do Palmeiras? Pra mim, zagueiro até goleiro, titular, zagueiro titular, um camisa 5,
Para mim, essas são as principais necessidades. E aí, acho que a lateral direita também é uma questão aí. O Palmeiras trouxe o Kelvin, mas o Jai vai mal. Mas, assim, para mim, as principais necessidades são camisa 5 e um zagueiro. Eu não acho que um goleiro também, velho. Mas agora o Palmeiras não vai contratar. Você confia no Carlos Miguel? Tanto. A gente tem o Carlos Miguel, que é um goleiro que tá oscilando, e tem o Lomba, que ficou porque é um líder de vestiário. Vai ter essa temporada pra se provar. Cara, olha o gol que o Lomba tomou, cara. Não tem condição, a transição véio. Tinha que ter sido feita de uma forma mais lenta, né? O Everton, tudo bem, eu sei que parte da torcida não estava feliz com ele, mas ele, querendo ou não, era o cara de confiança, né? E o Carlos Miguel ainda não tem... Vamos ver o Carlos Miguel domingo lá em Itaquera. Isso que eu ia falar, velho. Nossa, é verdade. A torcida do Corinthians vai pegar no pé dele. Você não tem a dúvida. Muito, velho. Muito. É verdade, muito. É verdade. Vai ser um teste de fogo pra ele. Vai. Ali ele pode tanto reconquistar a confiança da torcida do Palmeiras e engatar uma sequência boa, pegar confiança, como ele pode ir pro buraco, né? Eu acho que é um goleiro que tem problemas técnicos muito graves. Ele é muito grande, cara. Bola rasteira. Ele tem dificuldade muito com bola baixa. Rasteira, velho. Ele é um goleiro que ele é pesado. Pesado, grande e pesado. É pesado. Ele me lembra, cara, o Aranha. Maior que o Aranha. Quando o Aranha tava um porco jogando no Santos, ele me lembra um pouco. Ele me lembra. Tarântula. Bola aérea, bola rasteira era um problema, cara. O Carlos Miguel tomou 3 gols embaixo das pernas em 2 jogos seguidos. Só que ao mesmo tempo, o que acontece? O Carlos Miguel, por ele ser grande, ter uma envergadura monstruosa, ele é capaz de fazer defesas que o Everton não era capaz, ele é capaz de salvar jogos que outros goleiros não são. Então eu acho que vai ser um goleiro que ele vai viver uma vida no Palmeiras muito irregular, porque vai ter jogos que vai ficar com a impressão de que ele tomou gols que ele não poderia ter tomado, e vai ter jogos que ele vai salvar milagrosamente por conta da capacidade física. Ele tem uma condição física um pouco esquizofrênica, assim, pra goleiro. Vamos passar por uma fase difícil. Cara, eu acho também, cara. O título do meu vídeo ontem foi acabar com o Palmeiras. E acabaram mesmo. O Palmeiras vai ter que passar agora por uma reformulação. Se a diretoria, a Isa descreveu muito bem aqui o problema estrutural do clube, que é justamente essa inércia da diretoria, essa falta de urgência e de responsabilidade com o próprio torcedor, de falar pro torcedor, o nosso planejamento é esse. Cara, o Barros, ele foi falar sobre o planejamento do Palmeiras no dia 24 de janeiro, porque o Rodrigo Fragoso da TNT abordou ele lá na Arena Barueri, ele tava passando ali, ele tá mais magro agora. Ô, Barros, fala aqui, o que você tá planejando pro ano de 24, 26 e tal? Aí ele falou, nós vamos contratar, e aquele papinho furado de sempre. Isso que é foda também. A gente cobra do Barros e da Leila pra eles falarem. Aí quando eles falam... Não, quando eles falam, eles não falam nada. E aí sobra tudo nas costas do senhor Abel Ferreira. Que já tá... A corda já tá esticada, irmão. Tá um fiozinho pra estourar. Um fiozinho pra estourar. O torcedor não aguenta mais essa falta de futebol, velho. Essa falta de futebol, esse bico pra frente desenfreado, é titular, é reserva, é contra o Botafogo, é contra o Corinthians, é contra a LDU, seja com quem for, o Palmeiras vai jogar desse jeito aí, cara. E tem jogadores, é o que eu falei do Luxemburgo, a gente achava que não tinha jogadores bons naquele elenco de 2020, e o elenco fez história e se tornou a era mais vitoriosa da história do Palmeiras, que acabou na última quinta-feira com a saída pela porta dos fundos do Rafael Veiga, mano. Que ele é o símbolo dessa era vitoriosa do Palmeiras, um palmeirense que realizou o sonho de jogar no clube do coração. O cara saiu com meia dúzia no portão e ele lá, ó, tchau, gente, obrigado aí, valeu, tô indo embora. Inclusive, informação que eu tive, saiu chateado com o Abel Ferreira pela forma como estava sendo utilizado. No jogo contra a LDU, se vocês forem ver, o Abel descasca ele lá contra o LDU. O Abel coloca ele aberto, longe do gol, onde ele nunca rendeu. E no jogo da volta ele põe o Palmeiras na final, jogando na posição dele, entra com raiva. E nunca mais foi usado ali. Nunca mais. O Veiga, mano, que é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Pra mim ele é top 3. E o Abel não consegue melhorar jogador. Aí a gente daqui a pouco tá aqui no programa, Isa, xingando o Marlon Freitas, xingando o Andrés, achando que o Flaco é uma merda, que o Piquerez é um lixo, que o Vitor Roque é uma enganação, porque tem esse treinador que não consegue fazer nada. Mas isso serve um pouco para aquilo que o Gabriel falou, né? Quando você tem um sistema que dá certo, os jogadores naturalmente melhoram. Exato. E eu acho que o Abel, desde que ele
Desde que ele perdeu os jogadores que fizeram história, ele não conseguiu mais do que isso, cara. Ano passado, em dado momento, ele consegue encaixar o time que melhora o desempenho individual de todo mundo. Mas aí eu não sei se... Saiu uma peça que é o Evangelista e desencaixa mas essa tudo. peça em tese volta, não volta? Volta, agora? já treinou hoje com bola, mas assim... O DM do Palmeiras tem uma coisa, cara. Uma incógnita lá, porque ninguém volta bem, mano. Em momento nenhum nessa temporada ele colocou 100% do time titular a campo. Colocou a força máxima contra o São Paulo, né? Colocou... Ela é a força máxima desse ano. Mas que jogou o Vitor Roque e Flaco junto? Jogou no segundo tempo. Então, não teve. Então, eu continuo dizendo, não teve um jogo que ele escalou o 100% dele ainda. O Lucas Evangelista não voltou, o Vitor Roque não jogou com o Flaco ainda. O Paulinho vai iniciar a transição agora. Exato. O Paulinho eu nem coloco, cara, porque o Paulinho eu tenho medo, hein? Eu tenho um receio dúvidas, gigante. receio de como que ele tá, espero que ele volte bem. Espero também, cara, vou bater na madeira. Mas que assim, ele carregue o Palmeiras ele ainda não teve a chance de colocar, como o Vojvoda também não teve o Neymar, não teve outros jogadores que estão... O Arão agora ele perde. Cara, mas etc. assim, Ninguém Rodolfo, tá conseguindo colocar o time a o Dorival conseguiu. Não, a gente falou aqui... O Corinthians é meio que isso. Programa passado a gente falou aqui, se tem um técnico que tem que ser cobrado pelo tempo que tá, pelo time que tá e pelo elenco que tem, de apresentar um golinho assim, ó, de futebol a mais, esse técnico é o Abel Ferreira, cara. É o Abel Ferreira, cara. O Santos tá na merda, o São Paulo tá na merda, o Corinthians tá aí endividado. O Corinthians e o São Paulo deu uma resposta agora. A gente não sabe se vai ter um tempo, se vai perdurar esse time jogando, mas deu uma resposta. O Palmeiras nem isso. O Palmeiras não jogou o futebol esse ano ainda. E o ano já começou, é o que a Isa falou. A diretoria não contrata ninguém. Tem 18 rodadas de brasileiro. Fechou a janela hoje. Quem vai vir pro Palmeiras? Cadê o volante? Assim, cadê o zagueiro? Cadê o Palmeiras terminou a temporada de 2025 no dia 5 de dezembro, né? Então, assim, desde o dia 5 de dezembro, o Palmeiras já poderia ter ido ao mercado para fazer um mapeamento, conversar, quem que eu vou trazer. Então, já faz tempo que o Palmeiras... O Corinthians, por exemplo, beleza, parou lá no fim do ano, né? O Flamengo parou no fim do ano. Mas eu acho realmente, assim, triste um time que gastou tanto ano passado, tá com uma pressão tão grande para contratar de novo, assim, porque o grande lance não é que o Palmeiras não contrata, o Palmeiras contratou já e contratou mal. Contratou mal e teve que se desfazer do Facundo, teve que se desfazer do Mikael, teve que se desfazer de outros jogadores e se chegar a proposta, vai se desfazer de Emiliano, de outros jogadores. Cara, tem que colocar a base para jogar tudo bem, a base é importante para ser a terceira, a segunda opção de repente do moleque da base que tiver, mas se você tiver um time estruturado, um time com cara, esse time não tem ainda, velho. E aí a gente vê aí o amigo que mandou mensagem, Rodolfo, leva o Riquelme e o Luigi pro Santos. Cara, a gente não tem que cobrar desses moleques. A gente tem que cobrar de quem tá colocando eles lá. De quem planejou mal, de quem contratou mal o ano passado e gastou o dinheiro do Palmeiras mal. E hoje o Palmeiras tem que contratar de novo. Não fez a reformulação no ano passado? Brasileiro? Vitória. Vitória e depois o jogo com Vitória em casa, né? Pra você ver como não é assim. E o Palmeiras não ganhou do Vitória no final do campeonato passado, né? A base salva quando ela entra que o Abel desiste do campeonato. Ele pedindo horrores aí, jogador da base, que a base resolve. Igual o torcedor de São Paulo, enchendo o saco. A base resolve quando você tem um time igual em 2023, você só põe o Hendrick lá no ataque e ele ganha o Campeonato Brasileiro pra você. Exatamente. É isso que resolve a base. Agora, não colocar nas costas do Riquelme e Felipe. Mas aí tá assim. O Palmeiras não tem ninguém minimamente parecido com o Hendrick e Estevão, assim. O torcedor tem que entender isso. Mas o Alan é acima da média, Mas posso falar? Não dá pra comparar. Não, mas eu só não acho que o setor ofensivo do Palmeiras é problema. Não acho. Não acho mesmo. Também não. O problema é do meio pra trás, assim. É o 5 e a defesa. O 5 e a linha de defesa. Exposto, velho. Muito exposto. Pra mim, esse é o problema do Palmeiras. Do meio pra frente, o Palmeiras tem peças boas. Tem. Então... O Black tá num começo de temporada bom. Não, acho que não O Andrés e o Marlon Freitas no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro jogaram muito bem, com bola no pé. Tem Vitor Roque, tem o Alan, tem... Sim, tem agora, do meio pra trás, cara, é uma tragédia, assim. O Kelvin é, assim, um negócio